Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é comércio eletrônico. Tópicos a serem abordados nesta aula: e-commerce, Electronic Data Interchange, o EDI, Efficient Consumer Response, ou ECR. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de enumerar as principais características do EDI e ECR, reconhecer o tipo de relacionamento, ferramentas, canais de comunicação utilizados em uma transação de comércio eletrônico, organizar uma estratégia de implementação de uso do ECR em uma determinada empresa. E-commerce. Tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido essa palavrinha, de certa maneira até sabe o que significa. Só que a importância do e-commerce talvez seja algo que as pessoas ainda não tenham notado. A evolução do comércio eletrônico, ou seja, troca de produtos e serviços oriundos de uma relação que é feita através da máquina, ou seja, através do computador, através de aplicativos, através do seu próprio smartphone, fez com que a dinâmica de mercado tivesse se alterado de maneira muito significativa. E a evolução disso tem acontecido de maneira muito rápida. Se vocês se recordam, uma coisa de 15 anos, talvez 20 anos atrás, não mais do que isso, ou até menos do que isso, a relação de vendas de produtos através da internet se limitava basicamente no Brasil à venda de livros e CDs. Isso se dava por quê? Quando a gente falava de comércio eletrônico, basicamente as pessoas tinham muito medo de fazer qualquer transação por esse meio, porque entendiam que pegar o produto na mão, sentir a textura do produto, o peso do produto, testar esse produto com antecedência, lhe dava maior segurança. Fora isso, claro, a questão dos crimes virtuais, o medo de se colocar o seu cartão de crédito para saber exatamente se a outra pessoa não poderia utilizar de maneira criminosa, enfim. Isso tem evoluído muito e o mercado brasileiro, como o mercado mundial, tem crescido significativamente no comércio eletrônico e dando múltiplas possibilidades às empresas de trabalhar com essa questão de múltiplos canais para oferecer produtos e serviços para o mercado. É muito importante entender que esse processo de evolução se deve significativamente aos processos logísticos, que em grande medida, quando a gente fala de uma compra via internet, a gente está falando de todo um backstage, toda uma produção que está por trás desse processo para fazer com que ele chegue, esse produto comprado via internet, chegue à casa do consumidor da maneira mais efetiva possível, dentro dos padrões pelos quais ele espera que esse produto chegue até a casa dele. Para trabalhar esses processos, muita coisa tem se alterado ao longo do tempo e principalmente a velocidade com a qual os produtos são entregues nas residências das pessoas. Pensando numa infraestrutura brasileira que é extremamente deficitária no que se refere a transporte de materiais, quer dizer, a gente não tem uma malha ferroviária que poderia ajudar a escoamento de produtos, tudo que a gente trabalha aqui efetivamente normalmente é feito pelas rodovias e isso custa muito caro, os problemas, os entraves todos que nós encontramos nesse sentido são gigantescos e as empresas de maneira geral estão tendo que se adequar a essa nova realidade para que possa oferecer o melhor nível de serviço para esse consumidor. E pensando nesse melhor nível de serviço, ela precisa ter uma organização que vai desde do fornecedor da matéria-prima, chegando até o consumidor, que possa ser o mais rápido e efetivo possível. Por isso que o controle precisa ser muito preciso e que os softwares possam ajudar as empresas a fazer com que elas se organizem melhor para poder prestar o melhor nível de serviço aos consumidores. A título de curiosidade, como eu falei para vocês que lá no início a gente vendia única e tão somente produtos como livros e CDs, porque era algo que assim, se eu comprasse um CD aqui, ali ou acolá, era o mesmo CD, o livro a mesma coisa, então tinha maior segurança para poder fazer isso. Hoje, os objetos que mais são vendidos através do comércio eletrônico são roupas e acessórios. Ou seja, olha como mudou esse processo. Pensando numa roupa que diferentemente cabe uma camisa ou uma calça, é diferente numa pessoa e outra, a vestimenta acontece de maneira diferente e por isso que toda e qualquer empresa que queira entrar nesse segmento vai saber que existe uma complexidade muito grande por trás desse processo. E essa complexidade passa por diversos fatores. O primeiro deles é a legislação, para que vocês possam ter uma ideia, existe a lei do arrependimento. Então,
Então, se você quer montar uma empresa, quer trabalhar com e-commerce, por exemplo, você precisa entender que essa pessoa pode receber o produto na sua casa, no tempo correto, na quantidade correta, ao preço que foi efetivamente acordado entre as partes. Não tem absolutamente nada de errado com o produto, mas ela tem 7 dias para se arrepender da compra e devolver esse produto para a empresa. Ou seja, a gente precisa trabalhar com essa possibilidade. Mais do que isso, o consumidor pode ele mesmo pegar o cartão de crédito dele e fazer uma compra via internet. E no dia seguinte ele ir lá e dizer assim, ó, essa compra não foi feita por mim, eu não reconheço essa compra. E você que é o vendedor que está lá do outro lado, que acabou de vender um par de tênis para ele, e ele chegou esse par de tênis, foi entregue na casa dele, mas ele não reconheceu essa compra. A empresa, o banco, efetivamente vai lá e coloca a mão na tua conta, retira esse dinheiro, devolve para esse consumidor e é obrigação sua, como comerciante, como empresário, provar que de fato aquela compra foi feita por aquele indivíduo. Ou seja, existem muitas questões que envolvem o comércio eletrônico e a segurança dos dados, não só dos clientes, mas também da empresa nessa transação, que precisam ser muito bem cuidados. Não é tão simples quanto parece montar uma loja virtual e efetivamente colocar produtos a serem ofertados para um determinado mercado. Os cuidados vão muito além disso e, claro, obviamente que os softwares vêm ajudando cada vez mais a expertise das empresas para que elas possam ter maior segurança para poder trabalhar dentro desse universo e por isso é um universo voltado para profissionais. Nesse sentido, a gente tem o Electronic Data Interchange, que é o EDI. O que é esse sistema? Esse sistema ele trabalha com fornecedores. Vamos entender mais ou menos na prática como isso funciona. Imagine que você é uma montadora de automóveis, você trabalha montando automóveis, portanto você não fabrica as peças que compõem esse automóvel. Partindo desse pressuposto, significa que você vai ter uma série de fornecedores que vão fornecer as matérias-primas que comporão esse automóvel. O banco, o volante, o motor, os vidros, enfim, tudo é feito por fornecedores que vão fornecer esse material para que esse carro termine a linha de montagem pronto, acabado. Imagine que eu preciso ter um controle muito preciso a respeito de todos os fornecedores. Quem eles são, onde eles estão, qual é a sua capacidade de fornecimento, enfim, todos os dados referentes a esses fornecedores são alocados aqui dentro do EDI. E isso dá uma maior segurança para que os gestores possam controlar todo o processo produtivo e possam entregar valor efetivamente à empresa a qual ele representa e que está usando esse software, que é interligado a esses fornecedores que comporão a matéria-prima da empresa e dos produtos que ela está desenvolvendo. Temos também o ECR, Efficient Consumer Response. O ECR trabalha efetivamente pensando no consumidor final e nessa relação dentro da cadeia de suprimentos, para que possa oferecer o melhor nível de serviço a esse consumidor. Partindo desse pressuposto, quando a gente fala do ECR, ele ajuda a empresa a perceber qual é a velocidade a qual ela deve colocar esse produto a ser disponível no mercado. Por exemplo, dentro do sistema de cross-docking, por exemplo. Cross-docking é o quê? Aquele produto que chega no armazém, mas ele não permanece dentro do armazém, ele só passa por lá e efetivamente já é deslocado para o ponto final, onde ele será vendido e tudo mais. Nesse sentido, pensar no ECR, dentro dessa cadeia de fornecimento, é pensar desde o processo da matéria-prima, passando pelo processo de manufatura, todos os agentes que estão depois do processo de manufatura, que pode ser o distribuidor, o varejista ou os varejistas até que esse produto chegue à mão do consumidor. Esse fluxo de informações a respeito do produto, do deslocamento desse produto até que efetivamente ele possa ser vendido, gera controle para a empresa e esse controle faz com que ela também possa ter maior segurança para saber que todos os seus processos estão andando no mesmo caminho. E isso é importante para que o fornecedor, quando venha fornecer para essa empresa, saiba que existe um fluxo, existe uma velocidade para a entrega da sua matéria-prima. Todos os trabalhadores que trabalham no processo de manufatura sabem que existe uma velocidade para isso também. E as pessoas que trabalham na distribuição desse produto também saibam qual é a velocidade, qual é o tempo médio e o que se espera desse processo. E o varejista lá no final desse processo que vai disponibilizar esse produto para que ele possa ser consumido, também esteja dentro dessa cadeia
e que a gente utilize esse software para entender toda a cadeia produtiva, não só em uma das pontas do fornecimento da matéria-prima, nem só da ponta final, que é a do consumo. Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre os cuidados relacionados ao comércio eletrônico, porque eu acho que é extremamente importante não só conhecer que existem softwares que fazem parte do universo que ajuda os gestores a tomar as decisões de maneira mais precisa, mas é preciso pensar um pouquinho nos cuidados gerais que existem dentro do comércio eletrônico e sobre os crimes virtuais, e que no Brasil isso é extremamente alto, o índice de prejuízo que as empresas levam com relação a isso são altíssimos. Entender e ter um pouco de expertise nessa área tem tudo a ver com processos logísticos e faz parte daquilo que um gestor que vai trabalhar nesse universo tenha de conhecimento. Então eu trouxe aqui um videozinho importante para que vocês entendam um pouco sobre isso e quais são os cuidados essenciais que deve se ter quando se fala em comércio eletrônico, e depois dados sobre o mercado de e-commerce em 2017. Pra vocês verem um pouquinho dessa mudança lá do passado, que a gente fala de 15, 20 anos atrás, que só vendia livros e CDs, o quanto esse comércio cresceu e quais são as expectativas futuras, né? Então vocês vão poder entrar aqui no FEComércio e poder entender um pouquinho melhor a respeito de quanto movimenta esse mercado e, mais do que isso, qual a importância que ele tem com relação à venda de produtos em todo o Brasil. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre comércio eletrônico. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.